Bem, pessoal, então estamos aqui na nossa última aula desse microcurso sobre micro-ondas e a aula de hoje é um pupurri sobre dispositivos e circuitos de micro-ondas. Nosso último item, não vou apresentar em muito detalhe nada e vou apresentar material que estão em vários capítulos e também alguma coisa que não tem no nosso livro, para curiosidade. Os circuitos de micro-ondas são formados por osciladores que produzem micro-ondas, dispositivos diversos, detetores, interligados por conectores, adaptores e linha de transmissão. Os dispositivos ativos são os osciladores e os amplificadores. E os passivos são os detetores, que nos permitem converter micro-ondas num sinal DC, por exemplo, ou qualquer outro sinal, atenuadores e defasadores, divisores de potência, isoladores e circuladores, que são dispositivos feitos com ferrites, aqui vai entrar um pouquinho de magnetismo, misturadores, moduladores e filtros. Nós não vamos chegar a falar nos últimos três, nós vamos falar nos osciladores, nos amplificadores e nos primeiros 4 dispositivos. E algumas curiosidades. Como vocês sabem, a tecnologia de micro-ondas ela foi desenvolvida basicamente durante a Segunda Guerra Mundial por conta do radar. O radar era a grande novidade da eletrônica para a guerra, né? Porque permitia identificar um avião, um objeto à distância, o que antes não era possível, e naquele tempo não havia transistor, não havia dispositivos semicondutores. Então, os osciladores de micro-ondas eram a válvula. Válvula são aqueles dispositivos que têm um feixe de elétrons dentro de um dispositivo e que produzem amplificação e assim por diante. Então, um dispositivo muito comum era a válvula Klystron, que nós temos no nosso laboratório aqui de ressonância e que funcionam ainda, só que a gente praticamente não usa mais. Mas, se não me engano, a Klystron é usada no laboratório de ensino. A ideia da Klystron é a seguinte: isso aqui é uma vista lateral de uma cavidade de micro-ondas ressonante, é uma cavidade ressonante. Ela é feita por... pode ter formas variadas, podia ser só um cilindro fechado, de cobre ou de um material metálico bom condutor, ele é uma cavidade ressonante. E essa cavidade aqui, ela tem, na verdade, aqui são duas placas na forma de grade. Uma grade fina reflete a micro-ondas, mas deixa passar feixe de elétrons. Então, olha que ideia engenhosa. O cátodo é quem emite elétrons, certo? Quando aquecido, emite elétrons. A placa é quem recebe o elétron, mas a placa aqui não é chamada de placa, é chamada de repeller, repulsor. Mas vocês vejam que tem uma tensão que pode ser variada, aplicada entre a placa e o cátodo. Só que ela é polarizada negativamente, em vez de positiva, como é no triodo. Então, a ideia é a seguinte: os elétrons são emitidos pelo cátodo, são acelerados por uma grade, eles são acelerados, aí passam
em velocidade por dentro da cavidade, e, naturalmente, quando eles estão passando, eles estão emitindo onda eletromagnética, mas aí eles são reprimidos pela placa, que, como eu falei, é chamada repulsor, repeller. Eles são repelidos, então eles voltam. Eles voltam, então ele faz o seguinte: eles passam e voltam, passam e voltam. E eles fazem isso com uma frequência de micro-ondas. E com isso, eles alimentam a cavidade, que passa a ter uma onda eletromagnética, né, de frequência de micro-ondas. A frequência pode ser ajustada um pouquinho, variando a tensão da placa. Quanto maior e negativa a tensão da placa, mais rapidamente os elétrons voltam, e se eles voltam mais rapidamente, a frequência é maior. Então, a gente consegue variar um pouquinho a tensão da cláustro, variando a tensão, também variando a dimensão dela, tem uma variação mecânica. A variação da tensão é importante porque a gente consegue fazer uma varredurazinha de frequência para várias aplicações, para muitas aplicações da cluster. Nós queremos que ela trabalhe numa frequência, mas que a gente possa variar um pouquinho em torno dessa frequência. E a micro-ondas é retirada da cavidade por uma espira de pick-up. É um pick-up loop. E aqui tem um cabo coaxial, por exemplo. Então, olha que coisa engenhosa. Os elétrons fazem isso, e com isso eles geram a micro-ondas aqui na cavidade ressonante, e essa micro-ondas é detetada e sai por um cabo coaxial ali. Então, essa era a forma mais popular, barata, de fazer micro-ondas. Está aqui uma fotografia de uma válvula de micro-ondas. Veja que isso aqui tem, a base dela tem característica das válvulas eletrônicas que vocês viram. Esse aqui é um pino de sustentação. Aqui são pinos de tensão. Isso aqui permite uma variação mecânica da cavidade, e a saída da micro-ondas está aqui, olha. A cavidade está aqui dentro, e aqui tem um cabinho. Então, isto aqui é um pino, e esse pino pode ser ajustado em cima de um guia de onda, e ele irradia para dentro do guia de onda. E com isso a gente tem a geração de micro-ondas. Bem, naturalmente, com o desenvolvimento dos semicondutores, pesquisadores logo começaram a buscar meios de fazer osciladores de micro-ondas de estado sólido. E um que foi muito popular nos anos 70 é chamado Joe Gunn. Gunn é porque ele foi inventado por John B. Gunn, um inglês. O diodo Gunn é feito com arseneto de galho, que é um semicondutor usado para alta frequência, mas que aqui ele é usado porque ele tem uma propriedade muito diferente do silício. Como vocês sabem, o silício... Aliás, essas figurinhas são do meu livro de dispositivos. O silício é um semicondutor de gap indireto. O máximo da banda de valência está por aqui e o mínimo da banda de condução está lá do lado. Agora, o arseneto de galho é um semicondutor de gap direto, que o mínimo da banda de condução está no mesmo vetor de onda do máximo da banda de valência. Só que ele tem dois mínimos. Ele tem um mínimo no ponto γ1 é um ponto da zona de Brillouin,
e tem também o mínimo um pouco mais alto no ponto X1. E o mínimo no ponto M1 corresponde a elétrons com massa efetiva menor do que aqui. Veja que a curvatura da banda aqui está maior, que significa dizer que, ao contrário, a, a condutividade é menor aqui do que aqui. Bem, e aí acontece o seguinte: o diodo, na verdade, não é um diodo no sentido que ele tem como um diodo comum, que tem uma junção PN, ele é apenas um elemento com dois terminais. Chama diodo porque tem dois terminais. Mas ele é apenas um elemento de arsenide de galho. Então, a gente aplica um campo elétrico, aplica uma tensão, portanto, um campo elétrico. Os elétrons são acelerados pelo campo elétrico, mas se a tensão e, portanto, o campo elétrico atinge um valor crítico, elétrons dessa banda aqui passam a ser excitados também. E esses elétrons têm uma condutividade menor. Se eles têm uma condutividade menor, a partir do instante que eles são excitados, a condutividade maior, desculpa, condutividade maior. A condutividade é maior e a resistência é menor. Então, esse diodo GaN, ele tem uma região de tensão, de campo elétrico, em que a resistência é negativa. Ora, resistência negativa significa amplificação. Então, o diodo GaN, ele funciona de uma maneira muito simples. A gente simplesmente aplica uma tensão DC e bota um capacitor para retirar a tensão AC e ele oscila numa frequência que, na verdade, não pode ser muito variada, que a tensão não pode variar numa faixa grande, mas ele pode ser construído para diversas frequências com diferentes dimensões. E, como eu falei, a explicação do diodo GaN está no meu livro de materiais e dispositivos. Isso aqui é a capa da 3ª edição. E está aqui uma figura que mostra o aspecto físico do diodo GaN. Ele tem dois terminais. Ele é colocado no interior de uma estrutura de micro-ondas. Os dois terminais são para aplicar a tensão e a oscilação se dá diretamente aqui e ela é irradiada para o guia de onda em que ele está aqui. E a grande vantagem dele, entre outras, é que ele opera com baixa tensão. A Claston, que eu mostrei anteriormente, trabalha com uma tensão de dezenas, algumas centenas de volts, enquanto que o diodo GaN, como dispositivos semicondutores, trabalha com baixa tensão. Está aqui o diodo GaN instalado no... Está aqui o diodo GaN. Isso aqui é o terminal para aplicar a tensão. Aqui tem um pequeno ajuste de frequência e a corrente passando, então, aqui em frequência de micro-ondas vai irradiar micro-ondas no guia de onda. Nós também temos diodo GaN no laboratório, porque nessa época, década de 70, nós estávamos começando a montar o nosso laboratório de micro-ondas. Bem, amplificador também era feito a válvula. E um dispositivo muito usado e que ainda é usado, e que nós usamos no nosso laboratório de ressonância ferromagnética até hoje, é um tubo de ondas progressivas, TWT, Traveling Wave Tube. Novamente, ele funciona com elétrons. Então, tem aqui um
um sistema onde aqui é a entrada de micro-ondas, aqui é a saída que nós queremos que ela saia com a potência maior. E a onda de micro-ondas a onda injetada aqui, ela é feita para propagar numa estrutura periódica. Por exemplo, um tubinho mesmo, em que ela vai aqui, ou então um tubo corrugado com uma certa periodicidade. E por dentro dela passa um feixe de elétrons em alta velocidade. O feixe de elétrons interage com a onda na estrutura periódica e ele amplia gradualmente a amplitude da micro-ondas. Isso aqui era um tópico que foi de grande interesse, né, na década de 50 e de 60. Tem livros inteiros sobre estruturas periódicas de micro-ondas, muito cálculo, e é a propriedade de estrutura periódica que permite com que um feixe de elétron possa amplificar a amplitude da micro-ondas. Essas estruturas são usadas em grandes máquinas. O gerador de Lewis Singleton, ele tem amplificadores de luz que funcionam com a luz passando uma estrutura periódica, fazendo um movimento periódico e assim por diante. Está aqui uma foto de uma TWT comercial, existe até hoje. Aqui uma outra, com os vários terminais. Os cabos coaxiais de micro-ondas estão aqui. Ó. É um cabinho, um terminal SMA, um de entrada, um de saída, e aqui a tensão, os cabos para as tensões aplicadas. Tem que ter uma tensão para aquecer o cátodo do electron gun, como é que chama? Do lançador de elétrons, e tem que ter uma tensão para acelerar os elétrons. Está aqui uma foto de um amplificador que nós usamos no laboratório, que está lá até hoje. Bem, nós vamos então dar alguns exemplos rapidamente de estruturas com dispositivos semicondutores. Naturalmente, o primeiro a ser tentado foi o transistor PNP. Isso aqui não é um circuito do oscilador, não. É um circuito de um amplificador, um transistor. Só amplificador, não é oscilador, não. Então, aqui as curvas da corrente de coletor em função da tensão. Para cada corrente de base. Então, se a gente tem uma corrente de base fixa, constante, e se a gente tem uma tensão de coletor-emissor constante, por exemplo, 15 volts aqui, então, para essa corrente, nós vamos ter uma certa corrente de coletor. Ou seja, a corrente de coletor ela é determinada pela tensão do coletor e pela corrente de base. Ora, se a corrente de base ficar oscilando, é como se a gente fizesse uma variação aqui. A gente tem o que chama uma reta de carga. Vejam, então, que se a corrente de base B está variando entre 1 e 0,25 mA, a corrente do coletor vai variar
de aproximadamente 20 a 75 miliamperes. Isso é que chama amplificação. A gente faz uma variação de 1 miliampere e a corrente do coletor varia de dezenas de miliamperes. Está aí a amplificação. Tem algumas outras estruturas de amplificadores mais importantes para alta frequência. Por exemplo, o MESFET. MESFET é um amplificador de efeito de campo. FET quer dizer Field Effect Transistor. E ele também é feito com arseneto de galho, mas um arseneto de galho quase isolante, que recebe dopagens N+, N aqui, que define os 3 terminais: fonte, porta e dreno. Fonte, porta e dreno. Source, em inglês, source, gate e drain. Está aqui uma outra estrutura também, com os 3 terminais: source, gate e drain. Está aqui o circuito do amplificador, não é do oscilador. Estão aqui as curvas e, novamente, vejam que agora, no transistor de efeito de campo, quem varia não é a corrente de base, ele não tem uma corrente de base, ele tem uma tensão na porta, no gate. Então, a gente varia a tensão do gate e, ao variar a tensão do gate, nós variamos a corrente do dreno, da corrente que passa da fonte para o dreno. E, novamente, isso é uma operação de amplificação. E tem amplificadores de efeito de campo feitos com uma estrutura que chamam transistor de grande mobilidade de elétrons. Tem grande mobilidade de elétrons porque ele usa uma estrutura de arseneto de galho, mas em que o substrato é arseneto de galho, em cima dele bota-se um filme de arseneto de galho, e em cima dele, então, um filme de arseneto de galho e alumínio, que tem um gap de energia diferente do arseneto de galho, a gente pode controlar, dopado com N, e aqui tem 2 estruturas N+, que funcionam como a fonte e o dreno. Isso aqui é uma tabelinha aí do nosso livro, que mostra a faixa de frequência usadas com transistores de micro-ondas de várias com vários materiais. Por exemplo, os iniciais eram BJT, exatamente o transistor de junção. Os primeiros eram o transistor de junção de silício, mas ele praticamente não é usado atualmente. E ele era restrito a baixa frequência. Silício germano, usado até 30 GHz. Silício CMOS, 20 GHz. Arseneto de galho, transistor de efeito de campo, 60 GHz. Arseneto de galho com elétron de alta mobilidade, 100 GHz. E também arseneto de nitreto de galho, quero dizer, com elétrons de grande mobilidade. Então, cada um deles tem características diferentes, vejam, frequência diferente, capacidade de potência diferente. Os de arseneto de galho, eles são muito úteis, mas eles têm baixa potência. Alta potência é de silício ou esse de nitreto de galho.
para mais diversas aplicações. Como vocês sabem, nós estamos hoje cercados de micro-ondas, porque a internet chega a nós externamente por micro-ondas, né? Aqui vem pela 4G, agora 5G. A 5G vai até 100 GHz, né? Então, nós estamos cercados de micro-ondas. O nosso telefone celular tem geradorzinho de micro-ondas que ele lança para a antena e é realmente incrível para quem trabalhou com micro-ondas nos anos 60, com clastro, com tubo de onda progressiva, e a gente vê essas coisas miniaturizadas, o grande fenômeno proporcionado pela ciência e tecnologia. Agora, como é que professor, Por não? Eu tenho uma dúvida. Por não? Volta no slide anterior, por favor. O que seria noise figure, figura de ruído? Figura de ruído noise figure é que o oscilador ele produz a oscilação que você quer, mas sempre tem ruído nele. Então, tem uma forma de definir isso que chama noise figure. Quanto menor o noise figure, melhor é o oscilador. Então, veja que o de silício é o pior, mas ele também é usado para alta potência. Pablo, o livro tem a definição detalhada, é a razão entre o valor médio, entre a amplitude da onda e o valor médio do ruído convertido em decibéis. Certo? Tá bom, professor, obrigado. É que eu já vi medidas de materiais físicos mesmo, magnéticos, que eles usam a figura de ruído como um dado. É exatamente isso. A gente, quando faz aquele gráfico que tem um ponto lá com a barra de erro, a gente pode converter o tamanho da barra de erro e o tamanho do sinal em dB, decibel. Entendi, professor, obrigado. Bota aí na internet que ele dá a formulazinha. É simplesmente uma divisão entre os dois. Perfeito. Bem, eu então mostrei alguns exemplos de amplificadores e queremos fazer um oscilador. Para fazer um amplificador oscilar, nós precisamos fazer o que chama realimentação, feedback. Tem gente que chama de retroalimentação. Retroalimentação é a tradução mais fiel de feedback. E que significa fazer o seguinte: a gente pega um pedacinho do sinal de saída do amplificador, processa ele, amplifica, bota num filtro, faz qualquer tipo de processamento e injeta na entrada. Injeta na entrada de tal maneira que a entrada do amplificador passa a ser a tensão de entrada mais o que vem lá de trás, lá da saída. Então, usando, né, o conceito aí de resposta de sistemas, a tensão V0, em função da frequência, a tensão V0, vai ser A é a amplificação do amplificador. Esse sinal, vocês sabem, é sinal de amplificador, né? Então, é A vezes V de ômega, mais a saída é V0. Aliás, a saída é Não, tá bom. Desculpa, a saída é V0. A gente pega esse V0, multiplica por H de ômega, que é a resposta desse elemento,
e aí ele é reinjetado e é amplificado por ar. Então, esse A é a última operação, né? Ele devia comer. Bom, é V0HA, como a ordem dos fatores não altera o produto, essa é a resposta. Mas nós queremos saber qual é o V0. Então, nós vamos passar esse termo para o outro lado e dividir o primeiro termo em termos seguintes. O V0 é A dividido por 1 menos AH de ômega, V de entrada de ômega. Então, essa é a simples ideia básica do oscilador. Se houver uma frequência, ou mais de uma, no qual isto aqui vai para zero, nós vamos ter uma saída mesmo sem entrada. O amplificador não tem entrada, ele só tem saída. Então, se isso aqui for zero, ou seja, se AH for 1, se AH for 1, o denominador é nulo e nós temos saída. Então, se o denominador é nulo em alguma frequência, o sistema oscila nesta frequência, mesmo sem sinal de entrada. Essa é a ideia. Então, tem aqui exemplo de como a gente faz a retroalimentação. Está aqui o emissor, a base e o coletor. O coletor é alimentado por uma tensão de saída. Mas aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente pegando o sinal do coletor e botando na entrada. Aqui, nós estamos simplesmente botando na entrada e aqui nesses... Desculpa, está vindo para cá. Aqui tem um circuito LC e o sinal, então, vai para a entrada. O sinal de saída vai para a entrada depois de passar pelo circuito LC. Então, como sabem, no circuito LC, nós vamos ter, na frequência de ressonância, uma impedância grande, na frequência de ressonância. E a gente pode ter, então, um determinado valor de frequência no qual a amplificação do transistor multiplicada por isso daqui vai dar 1. Se der 1, o denominador explode. Isso aqui é chamado um oscilador Kopitz. Isso aqui é chamado oscilador Hartley. A diferença deles é que é boa, mas que os circuitos LC são diferentes. Porque algum ponto tem que ser aterrado. Então, aqui o aterramento, o sinal tem que ir para a terra, né? tem que ter sinal, tem que ter os dois terminais. Então, aqui é entre os capacitores que ele vai para a terra e aqui é entre os dois indutores. Isso aqui são esquemas muito antigos e que eles são usados, eram usados com válvulas, são usados com transistores e estão na base dos osciladores, quase tudo que nós vemos. Agora, nós podemos também, em vez de usar aqui um circuito LC, nós podemos botar ali um cristal piezoelétrico. Na verdade, não é no lugar do indutor, não. Isso aqui está errado. É no lugar do conjunto. No lugar do LC, nós podemos botar um cristal piezoelétrico. O cristal piezoelétrico, ele oscila, como vocês sabem. Hoje eles são usados como padrão de oscilador. Então, o cristal piezoelétrico ele é equivalente a um circuito RLC em paralelo com o capacitor, e ele tem uma resposta que tem
nulos em duas frequências. Aqui ou aqui. Essa aqui não interessa porque é uma variação muito brusca. Então, a gente aqui vai ter uma resposta que vai se ajustar àquela equação que eu mostrei anteriormente, de tal maneira que o sistema vai ficar oscilando numa frequência próxima do nulo. Então, isso aqui é um oscilador a cristal. A vantagem do oscilador a cristal em relação ao oscilador com circuito LC é que o L e o C podem variar, a gente não tem, em geral, um circuito RLC com um Q tão alto quanto tem um cristal piezoelétrico. Então, um cristal piezoelétrico tem uma estabilidade em frequência muito alta comparada com o circuito LC. Mas nós também desejamos ter osciladores de micro-ondas cuja frequência é ajustável. E há várias formas de fazer isso. Uma que foi muito popular é uma que usa uma esferinha de Yagg. Yagg, que é o nosso material padrão para magnônica, espintrônica. Se nós temos uma esferinha de Yagg colocado numa estrutura onde aqui tem condutor central de um cabo coaxial que faz isso, e aqui um outro que faz isso. Então, na frequência de ressonância do Yagg, nós vamos ter um grande acoplamento entre esse condutor e esse condutor. Certo? Porque esse condutor com a frequência de micro-ondas vai excitar a ressonância na frequência de ressonância, que pode ser ajustada pelo campo magnético, e ao entrar em ressonância, a magnetização do Yagg induz uma tensão no outro fio, e é isso que a gente tem. Isto aqui é a resposta de um filtro de Yagg dupla porque a gente pode usar 2 esferas, 3 esferas e botá-las em série, de tal maneira a fazer um projeto, né, um design de uma curva de resposta. Porque a curva de resposta de um filtro é uma lorentziana. Mas se eu pegar 2 lorentzianas, uma do lado da outra, eu fico com uma curva que é como essa daqui. Essa figura é de uma dissertação de mestrado feita nos anos 80, no nosso grupo, de um estudante da engenharia elétrica, que hoje é professor da engenharia elétrica, chama Antônio Belfort. E não estou mostrando aqui, mas a frequência varia com o campo magnético. Então, se nós variamos o campo magnético, nós vamos ter o filtro de saída, o sinal de saída do filtro, com uma frequência que eu ajusto com o campo magnético. Então, como eu falei, foi muito popular numa certa época o gerador de varredura, como é chamado, sweep oscillator. Isso aqui é a foto de um gerador que nós temos no laboratório e que funciona até hoje, e ele chama oscilador de varredura, porque a gente pode botar ele para funcionar numa frequência ou pode fazer a frequência variar, varrer, e a varredura é feita com um filtro de Yagg. Está aqui um modelo comercial de um oscilador sintonizável dessa empresa aqui, Gigatronics.
ele oscila numa frequência que pode ser variada de 3 a 7 GHz. Olha que beleza. A saída aqui coaxial e variando a corrente em 2 terminais aqui, a gente varia o campo magnético que está aplicado no filtro de Eeg, e, portanto, varia a frequência. Aqui tem outra forma de controlar a frequência. Está aqui um desenho de um oscilador MESFET de acelero de galho, que funciona em 4 GHz e cuja frequência é determinada por um ressoador dielétrico. Ou seja, está aqui o MESFET, ele é montado numa linha stripline, uma microstrip de 50 ohms, que passa ao lado de um ressoador dielétrico. O ressoador dielétrico funciona como um ressoador em paralelo com a linha, portanto, ele está como se fosse acoplado por um transformador, e ele ressoa numa certa frequência fixa, mas ele tem um grande Q, e, portanto, ele é bom para estabilizar a frequência em alta frequência, 4 GHz, por exemplo. Isso aqui é a figura do nosso livro. E também é possível fazer um ressoador ferroelétrico no qual nós variamos um certo comprimento da linha, de uma forma aí qualquer, de tal maneira que a gente possa, variando o comprimento, nós estamos variando a impedância vista na entrada do amplificador, e isso vai variar a frequência de oscilação. Tem vários materiais piezoelétricos e ferroelétricos que são usados nesse circuito. Novamente, aqui, isso aqui é do nosso livro, o coeficiente de reflexão da linha, tendo ao lado um ressoador dielétrico, e aqui a forma com que ele é montado no circuito com o MESFET para oscilar em 4 GHz. Tem aqui formas de geradores comerciais. Esse é comercial. Esse aqui foi montado, é a caixinha onde foi montado um oscilador. Compramos um oscilador MITEC, dessa empresa, MITEC. Eu já não lembro qual era o tipo do oscilador, acho que era um MESFET, que tinha terminais para variar a frequência, e então, aí na oficina de eletrônica, fez a montagem, já com um ventiladorzinho aqui, com a caixinha, etc. e tal, e com a marca do Departamento de Física, Laboratório de FMR, Departamento de Física, em 2013, há 10 anos isso. Bem, vamos falar então sobre dispositivos passivos. Primeiro são os detetores. Como eu falei, nós tendo um sinal de micro-ondas, uma forma de medir o sinal, de usar o sinal, de uma utilidade qualquer, é convertê-lo em sinal DC. E um diodo de junção PN, novamente eu estou usando figuras aí do meu livro, dependendo do material usado, ele tem uma resposta corrente versus tensão, que é dada por essa curva daqui, como vocês conhecem,
Isso aqui não é um diodo ideal. Um diodo ideal seria um diodo sem resistência interna, mas os diodos reais, eles têm uma tensão a partir da qual o diodo conduz, e esse aqui são os diodos de junção. Ele não é bom em altas frequências por duas razões. Uma é a que eu falei, que a gente precisa ter um sinal grande para poder ter a corrente, e o outro é que a capacitância entre os terminais é relativamente alta, e capacitância não é bom para alta frequência, ela é curto-circuito para alta frequência. O diodo mais usado em micro-ondas são os diodos Schottky. Os diodos Schottky são diodos feitos por junção metal-semicondutor. Nos anos 50, os diodos Schottky eram feitos fisicamente por um condutor, uma pontinha que a gente chegava e fazia contato com o semicondutor. E ele foi descoberto por Schottky dessa maneira. Só que uma junção mecânica como essa é muito instável. Então, os diodos Schottky eles eram usados assim, mas eles estragavam facilmente. Até que o desenvolvimento das tecnologias de preparação de filmes, os diodos Schottky são preparados por filmes, um filme metálico depositado em cima do semicondutor. Eles têm uma estrutura de bandas, que é essa que eu estou mostrando aqui, e o fato é que a curva de resposta corrente-tensão ela é muito mais abrupta do que do diodo de junção que eu mostrei. Vejo que com uma pequena tensão a corrente já sobe rapidamente. E esses diodos detetores, como eu falei, eles são usados para transformar a tensão, o sinal oscilante de micro-ondas em sinal DC. Então, o diodo é simplesmente usado da forma... Está aqui o diodo alimenta uma carguinha, mas tem um capacitorzinho aqui. Então, o papel desse diodo é retificar a onda de alta frequência e ela, então, ela se transforma numa tensão DC. E o espectro de frequência é como se, na transformada de Fourier, um sinal com frequência de RF, ele passa a dar um sinal correspondente com frequência nula. Sinal DC. Naturalmente, o que nós mais na prática não é só para transformar em DC, é para pegar um sinal de micro-ondas que está modulado, ou seja, ele está trazendo um sinal útil de voz, de vídeo, o que quer que seja, e esse circuito aqui transforma o sinal modulado no sinal de baixa frequência de áudio ou de vídeo, que é o que nós queremos detectar, que está sendo trazido pela micro-ondas. As micro-ondas são portadoras, transportam o sinal. E está aqui, então, o que eu acabei de falar. A gente tem um sinal modulado, está aqui a micro-ondas com a modulação em amplitude. Quando o sinal passa por esse circuito detetor, a micro-ondas é cortada, né? E nós ficamos só com um sinal de modulação. A transformada de Fourier desse sinal daqui corresponde a ter o sinal da portadora e duas bandas laterais do sinal modulador, e
e após a demodulação, nós ficamos, então, com apenas o sinal da frequência baixa transportada pelo sinal de micro-ondas. Então, os diodos têm um papel fundamental nos circuitos de micro-ondas e tem aqui, então, algumas formas de diodos detetores. Aqui para cabo tipo N, aqui para cabo tipo SMA, aqui cabo BNC, aqui guia de onda. O diodo ele está já ligado a um pino que está dentro do guia de onda. Rodando esse knob aqui, nós variamos a posição de um curto que é usado para maximizar o sinal. Porque o sinal de micro-ondas é máximo se nós estamos a 1/4 de comprimento de onda. Não, 1/4 de comprimento de onda de um curto-circuito. Certo? Então, a gente ajusta, se a micro-onda tiver uma frequência fixa, a gente ajusta isso aqui para maximizar o sinal. E nós precisamos, no circuito de micro-ondas, de conectores, adaptadores, cabos e tudo mais. E tem aqui formas diversas dos conectores, adaptadores que são utilizados. Vamos considerar, então, alguns dispositivos com mais de 2 terminais. Como nós vimos na última aula, um dispositivo de N terminais, uma grandeza importante que caracteriza o dispositivo é a matriz impedância. E a matriz impedância é a razão entre, se a gente aplica uma corrente de entrada no terminal, N, e mede a tensão de saída no terminal qualquer, a razão entre a tensão de saída e a corrente de entrada não é a corrente de entrada, não, é o contrário. Isso aí é outra matriz. A razão entre a tensão na saída, tensão total, e a corrente total na entrada vai dar a matriz impedância. E nós também mostramos a matriz de espalhamento, que é muito útil. Essa sim, o elemento S e J é a razão entre a tensão de saída no terminal I pela tensão de entrada no terminal J. Se nós temos onda incidente somente no terminal J, e para medir isso nós temos que casar todos os outros terminais, exceto aquele no qual nós vamos fazer a medida. A razão entre as duas tensões vai dar o elemento da matriz de espalhamento. Está aqui, então, a matriz de espalhamento, e aqui são as propriedades dela. Quando a matriz de espalhamento é igual à matriz transposta, ou seja, esse elemento é igual a esse elemento é igual a esse, isso quer dizer que o dispositivo é recíproco. Recíproco quer dizer o seguinte: se eu tenho 4 terminais, se eu boto uma tensão no terminal 2 e meço no terminal 4, tem uma certa razão. Se eu agora fizer o contrário, entrar pelo 4 e sair pelo 2, tem que dar a mesma razão. Isso é um dispositivo recíproco. Outra propriedade importante: se o dispositivo não tiver perdas, se ele não tiver perdas, é possível mostrar, isso é fácil de fazer, está feito lá no livro, que
a matriz transposta multiplicada pela matriz conjugada vai dar a matriz unitária. A matriz unitária é uma matriz que tem diagonal, todos os elementos da diagonal são iguais a 1 e todos os elementos de fora da diagonal são nulos. Essa é a matriz unitária. Então, é possível mostrar que está aqui, né? SKI estrela é 1 e SKI, SKJ, diferente de estrela, é 0. Isso é a matriz unitária. Qualquer dispositivo sem perdas tem uma matriz de espalhamento tal que multiplicada, a transposta dela multiplicada pela conjugada vai dar a matriz unitária. Vamos voltar ao dispositivo de 2 terminais, que eu devia ter invertido essa ordem. Não lembro por que não inverti, mas vou falar sobre atenuadores. Olha, o atenuador é um dispositivo no qual, se nós temos uma potência de entrada que eu passo pelo atenuador, eu vou ter na saída uma potência menor. O atenuador faz o contrário do amplificador. Nós definimos como a atenuação em decibéis como sendo menos 10, logaritmo na base 10, da potência de saída sobre potência de entrada. E a gente bota o menos aqui, porque como a potência de saída é menor do que a da entrada, o logaritmo vai dar negativo. Então, a gente bota o menos aqui para não ficar com A negativo, para o A ficar positivo. E nós também podemos usar a tensão em vez da potência. Como a potência vai com o quadrado da tensão, a atenuação em decibéis é menos 20 logaritmo na base 10 da tensão de saída dividida pela tensão de entrada. E está aqui um atenuador de 3 dB. 3 dB. É fácil fazer um atenuador de 3 dB para a linha de 50 ohms. Ora, os atenuadores são feitos para linhas diferentes. Um atenuador para uma linha de 50 ohms é diferente de um atenuador para uma linha de 100 ohms. Então, vamos mostrar, isso aqui está no livro, que se eu pegar 3 resistências com esses valores, eu faço um atenuador de 3 decibéis para uma linha de 50 ohms. Para a linha de 50 ohms. Como é que nós fazemos isso? Vamos dizer que eu tenho uma potência de entrada aqui. Ou seja, tem uma certa tensão. Essa tensão vai produzir uma corrente que vai passar por aqui e também por aqui. Certo? Vai passar por aqui, que é a resistência de... Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Ela vai passar por aqui, está certo, e por aqui. Mas para calcular, nós vamos fazer o seguinte. Vamos considerar esse circuito sério aqui. O 8,56 em série com 50, dá 58,56. Essa resistência está em paralelo com a de 141,8 ohms. E esse conjunto está em série com essa daqui. Então, a impedância de entrada é esse aqui, em série com esse conjunto em paralelo. E esse conjunto em paralelo é dado pelo inverso, o inverso da soma dos inversos, que vai dar isso aqui. 141 vezes isso daqui, dividido pela soma deles. E vejam que a impedância de entrada deu 50 ohms. Então, esses númerozinhos aqui, essas casas decimais foram ajustadas para dar 50 ohms. Né?
Naturalmente, é um bom exercício para quem quiser trabalhar um pouquinho. O melhor seria fazer o seguinte: a gente escreve isso aqui como sendo R1, R1 e esse R2. E põe a condição de que nós queremos que a impedância de entrada seja 50 ohms. Isso vai dar o valor vai dar uma equação. A outra equação vai ser a equação da atenuação. Como é que eu calculo a tensão que está saindo aqui? Ora, tendo a impedância de entrada, eu tenho a corrente de entrada, que é V sobre a corrente, sobre a impedância. Tendo essa corrente, eu calculo a divisão das duas e pego a corrente e multiplico por 50 ohms para dar a tensão na saída. Essa conta devia ter sido feita, mas não foi feita, não. O fato é o seguinte: o S11 é o V1 menos sobre o V1 mais. Isso aqui é possível mostrar que vai dar S1 igual a zero, ou seja, não tem reflexão desses elementos quando a resistência tem esses valores. Não tem reflexão, então S1 é igual a zero. E S22 também vai ser zero. Vamos lá, a continuação está aqui agora. Está aqui o circuito que nós fizemos. Essa resistência equivalente é 41,44. A tensão na saída vai ser a corrente que a gente tinha lá, agora a corrente que chega aqui, multiplicada pelos 50 ohms. Isso aqui vai dar 0,707. E S12 é igual a S21, que é 0,707. Portanto, P2 sobre P1 é 1 meio. Log de 2 é 0,301. E, portanto, a atenuação da saída não é exatamente 3 dB, é 3,01. A gente fala que a atenuação de metade é 3 dB. Não é exatamente 3 dB, é 3,01. É que esse 0,1 a gente despreza. 3 dB é cair a atenuação à metade. Então, tem atenuadores fixos e tem atenuadores variáveis. Então, aqui atenuadores fixos, então aqui atenuadores variáveis. Tem um knobzinho que a gente gira e varia alguma posição mecânica e varia a atenuação. Divisores de potência, vamos considerar divisor de potência com 3 terminais. Aqui a matriz de espalhamento, vamos dizer que o dispositivo é recíproco, vamos dizer que ele está casado em todos os terminais, não tem reflexões. Se ele está casado em todos os terminais, os elementos da diagonal são nulos. E se eles são recíprocos, os elementos de fora da diagonal são iguais 2 a 2. Então, vejo que dos 9 elementos só sobraram 3. E vamos dizer que ele não tem perdas. Se não tem perdas, o S transposto vezes o S conjugado vai dar a matriz unitária. Isso dá mais essas equações que nós temos aqui. S11 ao quadrado módulo mais S12 ao quadrado mais S13 ao quadrado é 1. S12 mais S23 é 1. S13 mais S23 é 1. E o produto desses S
os produtos são nulos. Então, com isso, nós temos aí 6 equações e 6 elementos. Então, essa matriz é perfeitamente determinada. Não é mesmo? Desculpe, eu fiz uma confusão aqui. Então, a conclusão é a seguinte: é que é impossível construir um divisor de potência de 3 terminais recíprocos, que seja recíproco, sem perdas e casado em todos os terminais. É lógico. É lógico. São nulos. São todos nulos. São todos nulos, ou seja, é impossível fazer isso. Mas vamos ver daqui a pouco uma coisinha interessante. Daqui a pouco. Antes, vamos dar exemplo de alguns divisores de 3 terminais. Por exemplo, divisor, um guia de onda, o que chama plano E. Está faltando uma setinha aqui, deixa eu ver se está aqui. Se entra um sinal de micro-ondas aqui, nós temos um guia de onda e que o campo elétrico, essa setinha representa o campo elétrico. O campo elétrico é perpendicular ao lado maior do guia, tá certo? Então, veja o que acontece com o campo elétrico. Ele vem aqui, quando o campo elétrico chega aqui, ele está fazendo isso, mas aí, veja o que acontece. Do lado de cá, a seta está no lado negativo. Do lado de cá, a seta está no lado positivo. Então, se a gente joga um sinal aqui, ele vem para cá e vem para cá, com metade da potência, mas esse aqui está defasado de 180 graus do outro. Um divisor de potência alimentado pelo terminal simétrico, ele separa o sinal em metade da potência, que ele não tem perda, mas os sinais saem defasados de 180 graus. Está aqui um divisor de potência de 3 terminais, nos chama plano H. Plano H é porque agora o campo magnético que está nesse plano aqui, veja, o campo magnético está assim, né? Então, quando chega aqui, o campo magnético, aliás, a gente tem que ver com o campo elétrico. O campo elétrico está aqui, quando ele chega na junção, ele é dividido em 2 sinais, com o campo elétrico para cima e também para cima aqui. Então, esse aqui é um divisor de potências, separa o sinal em 2 sinais com a mesma potência e com sinais de fase. Aí algum de vocês pode perguntar, não, mas nós acabamos de ver que não é possível ter um dispositivo de 3 terminais sem perdas, recíproco e casado nos terminais. Acabamos de ver que isso é impossível. Então, como é que nós temos isso aqui? Nós temos pelo seguinte: esse aqui não é casado nos terminais. Esse sinal que vem para cá, aproximadamente metade dele vai para lá, metade vem para cá. Mas ele tem reflexão. Ele não é casado completamente. E tem mais. Ele não é recíproco. Se a gente jogar um sinal aqui, jogamos um sinal aqui, ele dividiu em 2. Se agora eu entrar com um sinal aqui, ele não vai dividir em 2 reciprocamente. Então, eles não são recíprocos, nem são casados.
Nós podemos fazer um divisor de potência também com linha de fita. Isso aqui tem que ser projetado para que a largura, o dielétrico, assim por diante, sejam tais que os terminais tenham a impedância característica desejada e façam a separação de potência desejada, metade, com o mínimo de reflexão. Isso aqui não é um desenho arbitrário, não. Isso aqui é projetado, tá certo? E está aqui uma fotografia de um divisor de potência MITEC feito para cabo coaxial. Cabo coaxial não está com muita cara de SMA, não, mas acho que é. Divisor de potência de 4 terminais. Divisor recíproco casado nos 4 terminais, sem perdas. Isso é possível fazer. E aí é possível mostrar que, se ele for simétrico, ele vai ter 8 elementos diferentes de zero. Tais que são 2 diferentes, são 8, mas são só 2 diferentes, em que um deles está em oposição de fase, aliás, em 90 graus de fase do outro. Isso tem algumas implicações. O livro explora isso um pouquinho, nós não vamos poder explorar muito. Vamos considerar alguns casos concretos. O divisor de potência de 4 terminais, chamado híbrido de 180 graus. Ele é um dispositivo híbrido com 4 terminais que produz sinais entre 2 terminais opostos de 180 graus. E no terceiro terminal não sai nada. Olha aqui, ó. O fato dele ter alguns elementos de fora da matriz diferentes de zero, iguais a zero, significa dizer, está aqui um, tem aqui outro, que é possível entrar com um sinal num terminal, ele é dividido em 2 sinais defasados de 180 graus, em 2 terminais, e não sai nada no outro. Nós vamos ver um exemplo já já. Está aqui o divisor híbrido ideal de 3 decibéis vai ter os elementos de matriz, aquele formato que eu mostrei anteriormente, só que os números são D na matriz 1 e a raiz quadrada de 2 aqui, que faz com que a potência na saída seja metade em cada terminal que sair. Como eu falei, não tem tempo de explorar com muito detalhe isso aí, mas vale a pena vocês verem o livro. Nós vamos ver um exemplo do divisor híbrido ideal daqui a pouco. Está aqui o divisor híbrido de 4 terminais, feito com linha de fita. 2 exemplos feitos com linha de fita. E como é que nós fazemos essa interferência para dar aquela metade do sinal saindo dos terminais e nada saindo no outro. Está aqui. Nós temos a entrada por esse sinal,
Aí o sinal chega aqui e vai se dividir, tá certo? Para lá e para cá. Logo depois dele tem um sinal, tem uma saída, em que essa distância daqui é lambda sobre 4. Se é lambda sobre 4, ele vai sair com uma defasagem de lambda sobre 4 daqui. Mas aí ele continua indo. E vai sair no terminal 2 com a defasagem de lambda sobre 2. Lambda sobre 2 é 180 graus. Então, o sinal que entrou aqui, saiu aqui, saiu aqui. Por outro lado, a parte do sinal que vem para cá, vejam que ele andou 3 lambda sobre 4 aqui. Desculpe, eu fiz uma confusãozinha. O sinal tem que entrar em 1. O sinal tem que entrar em 1. Aqui, ó. O sinal entra em 1. Entra em 1. Tá bom. Lógico. Entre 1. Vai para um lado com lambda sobre 4. Vem para o outro lado com lambda sobre 4, mas vem no sentido oposto. Então, os dois sinais aqui estão defasados de 180 graus. E o sinal que chega aqui é a soma do sinal que fez isso com o sinal que fez isso. E eles chegam com oposição de fase e eles se cancelam. Então, é por interferência construtiva e negativa que isso acontece. Mas vamos mostrar um dispositivo que dá para entender um pouco melhor, e que é um dispositivo muito útil, que é o seguinte, vamos dizer que nós pegamos a ideia do divisor do plano H e somamos com o divisor do plano E. Ou seja, a gente faz um furo aqui e bota aqui uma outra saída, para ter um dispositivo de 4 terminais. Ele é chamado T mágico. Ele é chamado mágico pelo seguinte: se nós entramos com o sinal em 1, o sinal vai se dividir em 2 e 3 com a mesma fase. Com a mesma fase. Certo? Com essa fase daqui. Agora, vou mostrar que não sai nada pelo terminal 4. De que maneira? Vamos dizer que nós temos 2 curtos nos terminais 2 e 3, a mesma distância, e que eles refletem as ondas de volta por 2 e 3, e quando essa onda de 3 e a onda de 2 chegam aqui, elas não conseguem excitar a onda no terminal 4. Porque o terminal 4 precisa do campo elétrico com essa orientação que eu desenhei aqui. E o campo elétrico, voltando um pouquinho atrás, o campo elétrico que vinha pelo braço H, ele não tem campo elétrico nesse sentido aqui. Então, não sai nada pelo terminal 4. Daqui ele se divide em 2 e não vem nada pelo 4. E agora, voltando ao que eu estava dizendo antes, se nós temos 2 curtos aqui, eles vão refletir as ondas que não vão sair do lado de cá.
Então, ele chama mágico por isso, porque, dependendo da forma com que o sinal vem, a interferência construtiva ou destrutiva, e a gente pode, então, utilizar isso, por exemplo, no espectrômetro de ressonância ferromagnética, como vou mostrar um pouquinho depois. E veja, para todos esses terminais, nós podemos definir grandezas, da mesma forma que nós definimos para atenuação grandezas em decibéis, nós podemos definir agora acoplamento como sendo a razão entre a potência de entrada e a potência de saída no 3, o logaritmo vezes o 10 vai dar o acoplamento em decibéis. Então, nós podemos definir o acoplamento em decibéis, podemos definir a direcionalidade, o isolamento e a perda por inserção. São grandezas importantes que quem trabalha com micro-ondas tem que se familiarizar. O acoplamento, a diretividade, o isolamento, a perda por inserção é o que tem, por exemplo, lá no atenuador. E nós podemos, então, usar divisores de potência com 4 terminais para diversas utilidades. Por exemplo, acoplador direcional, feito com guia de onda, ele é feito com 4 terminais, só que um terminal é curto, que é esse aqui. Tem aqui um guia de onda, que está em curto aqui, e que tem a saída aqui. Então, quando a onda entra em um, entre esses guias de onda de cima e de baixo, tem uns furinhos aqui. Os furinhos são feitos a distâncias que são em proporções do comprimento de onda, por exemplo, aqui, lambda sobre 4, de modo que uma onda que vem aqui, ela passa para aqui, um pedacinho dela passa para aqui, outro pedacinho dela passa para aqui, defasado de lambda sobre 4, de tal maneira que o sinal que vem para cá vai ter interferência destrutiva e o sinal que vem para cá vai ter interferência construtiva. E está aqui, então, o esquema de um acoplador direcional. O lado aqui pode ter um curto ou pode ter uma carga bem casada. Acoplador direcional é útil. Para quê? Se nós temos aqui uma linha de micro-ondas e eu quero pegar uma amostragem do sinal para ver o que está acontecendo com ele, sem perturbar muito essa linha, a gente usa um acoplador direcional. Um acoplador direcional de 20 dB, ele só passa para esse terminal de cima 1/100º da potência. Então, sem perturbar esse sinal de micro-ondas, ele passa 1/100º para outro. Está aqui um desenho, uma foto de um acoplador direcional coaxial. Rapidamente, eu vou ser bem breve nisso. Alguns dispositivos de micro-ondas usam elementos de ferrite. E o que o elemento de ferrite tem? O elemento de ferrite ele tem uma propriedade, uma palavra que entrou na moda hoje é quiral, uma propriedade quiral. Ele faz uma rotação, porque o movimento natural da magnetização no ferrite é um movimento de precessão. Então, uma micro-ondas propagando no ferrite
que vai ter essa propriedade, ele vai gerar no sentido, a polarização, por exemplo, e se ela virar no sentido oposto, ela também vai gerar no mesmo sentido. Então, os dispositivos de ferrite são usados para fazer dispositivos não recíprocos. E é importante fazer dispositivo não recíproco, como vocês sabem, nós vamos ver daqui a pouco. Está aqui a suscetibilidade de resposta de um ferrite a um campo de micro-ondas. Ele tem uma suscetibilidade real, dada por essa expressão, e imaginária, dada pela curva de atenuação. E aí, quando o sinal de micro-ondas, digamos, polarizado linearmente, entra no meio de ferrite, está aqui o sinal de micro-ondas polarizado linearmente, ele pode ser visto como a soma de um sinal circularmente polarizado para mais, com um para menos. À medida que ele propaga, o vetor de propagação da polarização mais é diferente do vetor de propagação da polarização menos. Se é diferente, a defasagem é diferente. Então, o sinal com polarização mais vai chegar com uma certa fase, o menos com uma fase diferente. A soma dos dois vai dar uma onda linearmente polarizada, mas agora com uma polarização diferente. Ou seja, a gente entra com um sinal polarizado para cá e ele chega lá, um sinal polarizado linearmente rodado. Isso se chama rotação de Faraday. Rotação de Faraday. Então, com a rotação de Faraday, nós podemos fazer um isolador de rotação de Faraday. O que é um isolador? É o seguinte. Eu não representei nada, não. Digamos que nós entramos aqui com a micro-ondas, o campo magnético está orientado nesse sentido. Então, a onda que entra aqui, isso aqui é uma placa resistiva, ela quase não é atenuada, porque a placa resistiva atenua o campo elétrico, e o campo elétrico tem esse sentido, então ele quase não é atenuado. Então, a onda que vai para lá passou, mas aí está aqui um bastão cilíndrico de ferrite. Esse bastão cilíndrico de ferrite vai fazer o campo magnético, a polarização do campo magnético mudar, de tal maneira que, quando ela chega aqui, o campo magnético está numa direção, de tal maneira que o campo elétrico está aqui. Então, a placa resistiva absorve o campo elétrico e não sai nada do outro lado. Vejam que o guia de onda do outro lado está gerado de 45 graus, ou 90, dependendo aí do ferrite. É 90 graus. Por outro lado, uma onda que venha do terminal 2 para o 1, ela era ao contrário, tá certo? A do 1 passou, a do 2 não passa. Tem que fazer isso com calma. Então, o símbolo do isolador é esse que está aqui. O símbolo do isolador tem uma seta dizendo que a potência só passa para lá. Ele não reflete. A matriz de paramento do isolador é essa que está aqui. Ele só passa de 1 para 2. Não tem reflexão e não passa de 2 para 1. Nós também podemos fazer um isolador de ressonância magnética num guia de onda, sem ter que ter essa configuração estranha do terminal de saída estar a 90 graus da entrada.
E ele é feito da seguinte maneira. Ele tem aqui um bastão de ferrite que é magnetizado por um magneto permanente. E esse bastão é colocado, ele também está junto com uma plaquinha resistiva, e ele está colocado numa posição calculada de tal maneira que a gente vai ter um máximo de campo RF ali. De campo RF transversal ali. Então, quando a onda se propaga nesse sentido, ele é absorvido. Quando ela propaga no outro sentido, o ferrite está de um lado e a polarização de campo, a posição de campo massa está do outro lado. E, portanto, ele não é absorvido numa direção, só absorvido na outra. E aqui tem formas de isoladores reais usados hoje, com guia de onda, naturalmente, e também podemos fazer isolador com cabo coaxial, usando linha de fita. Sempre tem que ter um ferrite. Eu não conheço um isolador que não tenha ferrite, porque o ferrite, como eu falei, tem a propriedade giroscópica que é necessária para a não reciprocidade. Vamos tratar do último dispositivo, que é um circulador. Circulador é um dispositivo em que a onda entrando num terminal somente sai pelo vizinho mais próximo. No sentido, o que entra em um, sai em dois. O que entra em dois, sai em três. O que entra em três, sai em quatro. Então, o circulador de rotação de Faraday é feito da seguinte maneira. A onda que entra em um tem um campo elétrico perpendicular, o campo magnético aqui, ela passa, é girada pelo bastão de ferrite e sai no terminal 2, que está a 45 graus. A onda que entra em 2, ela sai em 2, mas ela não vai sair em 3, porque vejam que o 3 está no formato de plano E, e, portanto, não tem acoplamento do plano H com o plano E. A mesma coisa com o 4 aqui. A onda que entra em 2 é girada pelo bastão de ferrite de tal maneira que ela vai chegar em 3 com a polarização certa. Então, ela só sai em 3. A que entra em 3 vai ser girada e vai sair em 4. E assim por diante. Mas esse circulador é um brutamonte. Está aqui o símbolo dele. É possível fazer o circulador com 4 terminais, sem ser de rotação de Faraday. Agora, o circulador mais comum, muito usado, é o de 3 terminais. De 3 terminais, a onda que entra em D sai em A, somente em A. Aqui entre A sai em R, aqui entre R sai em T. Esses símbolos são os símbolos de transmissor, de antena e de receptor. Vamos ver depois por quê. Está aqui um circulador de linha de fita. É possível fazer circulador de linha de fita. É possível fazer circulador de guia de onda, com guia de onda mesmo,
em que o elemento que faz a mudança na direção da onda e da polarização é um cilindro comprido ou um cilindro chato. E, naturalmente, a configuração eletromagnética dele é mais complicada, mas funciona. Vamos dizer que nós temos um circulador de 3 terminais, em que seja o elemento de 3 terminais que seja casado, portanto, todos os elementos da diagonal são nulos. E vamos dizer que ele não tem perdas. Se não tem perda, S transposto vezes S conjugado é igual à matriz unitária. Aí a gente pode mostrar que só tem essas soluções possíveis. Ele é necessariamente não recíproco. Como eu mostrei alguns slides atrás, no qual eu até me enrolei um pouco, não é possível ter um dispositivo de 3 terminais recíproco sem perda. Mas é possível ter um dispositivo de 3 terminais sem perda e não recíproco. E as soluções só são essas daqui. E vejo que isso aqui é exatamente um circulador. Entrou em 1, saiu em 2. Entrou em 2, saiu em 3. Entrou em 3, saiu em 1. Esse é o que gira no sentido, esse é o que gira no outro sentido. E tem aqui, então, vistas de circuladores reais, aqui com guia de onda. Eles necessariamente têm um bastão de ferrite e tem um magneto para poder magnetizar o ferrite. Aqui um que guia de onda, aqui 2 com cabo coaxial. E os circuladores são muito usados e eles são uma solução para um problema que havia antes. Como usar a mesma antena para um transmissor e para um receptor? Porque inicialmente foi há muitas décadas atrás, num sistema de radiorecepção, o transmissor tinha a sua antena e o receptor tinha a sua antena. Eles não podiam usar a mesma antena porque a antena faz uma retroalimentação, uma realimentação do transmissor para o receptor. Do receptor para o transmissor. Agora, com o circulador, a gente faz isso. O sinal do transmissor só vai para a antena e o sinal que chega na antena só vai para o receptor. Essa é a grande utilidade dos circuladores que são usados aí aos montes. Para terminar, o último circuito que eu vou mostrar é um circuito típico de ressonância ferromagnética, em que nós temos o gerador de micro-ondas, temos a amostra a ser analisada. A pergunta é como fazer o sinal do transmissor chegar na amostra e ser detectado com a máxima eficiência e de tal maneira que a gente possa monitorar o sinal. Então aqui os elementos. Um acoplador direcional permite pegar um pedacinho do sinal de entrada, que vai ser usado como referência e vai passar por um alternador variável. O sinal, grande parte do sinal continua, vai para um circulador. Isso aqui é uma figura que está numa tese ou numa dissertação do nosso grupo, não lembro de quem foi o autor. É uma falha minha, eu estou usando um desenho de alguém e não estou botando o nome dele aí.
Vou corrigir essa falha. Aí, o sinal vem para o circulador joga o sinal para a cavidade, ou guia de onda, o que quer que seja, onde está a amostra vai responder de alguma maneira, e a resposta dela, nós queremos que vá para o sistema de detecção. Então, do circulador, ele circula, vai para o terminal 3 e entra aqui. Isso aqui é um T mágico. É um T mágico no qual esse é o braço E, esse é o braço H. Então, veja, o sinal que entra no braço E ele agora vai se superpor a um sinal que está vindo lá da fonte de micro-ondas, mas passou por um atenuador ou por um defasador. Para quê? Porque a gente ajusta a fase dele, de tal maneira que o sinal que entra aqui, somado ao sinal que entra aqui, não dê sinal saindo aqui, que é onde tem um cristal detetor. Mas esse casamento é feito fora, ele é feito na ressonância da cavidade, mas é feita quando a gente está fora da resposta, ou seja, não tem quase reflexão aqui. De tal maneira que, quando houver um sinal refletido, vai haver um desbalanceamento, e esse desbalanceamento vai produzir, então, um sinal detetor que vai ser detetado pelo nosso sistema, amplificado, com loquinha, assim por diante. Então, esses dispositivos que nós vimos, acoplador direcional, atenuador, defasador, o oscilador, naturalmente, o circulador, o T mágico, o cristal detetor, juntos eles fazem, então, o espectrômetro. Aqui é uma configuração simples, mas que funciona. Não precisa de muito mais complicação do que essa que está aqui. Minha gente, obrigado pela atenção aí. Eu imagino que vocês estejam até um pouco cansados disso, mas eu... Como é que eu... Queria saber se alguém tem alguma dúvida para encerrar. Professor, Ou não? a frequência dessa fonte, nesse último slide, dessa imagem, para essa estação, qual que é? Da ordem de quantos gigahertz? Tem para várias frequências. A frequência mais usada é 9,4 gigahertz. Você pergunta, por que 9,4, não é 9,9 nem 9,1? Porque é o seguinte, há muito tempo, as Klystron funcionavam com 9,4. Então, os espectrômetros comerciais foram desenvolvidos com cavidade para 9,4. Agora, no nosso laboratório, o espectrômetro foi construído. Então, a gente usa a cavidade que a gente quer. Então, na banda X, nós temos cavidades para funcionar em várias frequências. 9,4, 9,2, 9, 10. A gente varia nessa faixa. Agora, existem espectrômetros de ressonância magnética para outras bandas, por exemplo, para a banda C. Para a banda C, não. Para a banda Q. A banda Q chega, por exemplo, a 35 GHz. Tem espectrômetro para 35 GHz. Tem espectrômetro para 70 GHz. Mas a gente também pode fazer espectrômetro para frequências mais baixas. Quando você trabalha com ressonância magnética,
A vantagem de trabalhar com frequência mais alta é porque o sinal aumenta com a frequência. Mas, em muitas situações, a gente quer trabalhar com frequência menor. Então, para completar, a frequência mais comum é na banda X, 9 e poucos gigahertz, mas isso que nós fizemos aqui, a gente pode trabalhar em qualquer faixa de frequência. Ok, obrigado. Certo, Anderson? Tá bom, pessoal, vamos lá. Grande abraço a todas e a todos. Até uma próxima oportunidade. Diego, muito obrigado pela assistência completa. Mais tarde nós mandaremos os slides e a gravação. Valeu. Pablo, obrigado, Felipe, Ed, obrigado, professor. Fernandes. Muito obrigado, foi ótimo. Professor, muito obrigado pelo curso, foi muito esclarecedor, viu? Tá bom. Grande abraço, Pablo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.